E aí, galera, tudo bom? Espero que tenha dado tempo de todo mundo aí fazer uma pausa, comer, esticar as perninhas e ir no banheiro. Porque agora a gente vai voltar com uma palestra incrível do Fábio, o Fábio Santana, tá bom? Mas antes de começar a palestra do Fábio, eu queria dar alguns avisos. Eu já vi aqui o pessoal perguntando no chat como é que vai estar a programação de amanhã. Então, rapidamente eu vou falar aqui como é que vai ser. A gente vai começar amanhã às 3 da tarde, bem cedinho, a gente vai começar às 3, com uma palestra sobre Open BIM. Então, você que quer entender um pouco mais sobre IFC e Open Standards, vai ter uma palestra com um especialista nessa área. O cara, ele é de Barcelona, ele tem uma consultoria focada nessa parte de Open Standards, ele é o diretor global da Zigurá e ele tem uma expertise muito grande. Então, essa palestra das 3 horas promete. Daí a gente segue às 5 da tarde com a Carol Cabral. A Carol Cabral, para quem não conhece a Carolzinha, ela tem uma experiência gigantesca em projetos, tá? Ela é arquiteta, ela é formada pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Ela fez o Master BIM e hoje ela é vice-presidente do CEBIM Nacional e presidente do CEBIM, só que de um dos estados, se eu não me engano, o estado dela mesmo. Então, depois da Carol, a gente vai ter a palestra do Décio Ferreira. O Décio, para quem não conhece, ele é BIM Manager da Foster. Ele vai falar tudo sobre um ponto de vista mais gerencial, então ele vai falar sobre coordenação de entregáveis, ele vai falar um pouquinho sobre impressão 3D, então vai ser bem, bem legal a troca de experiências que vai ter, então aproveitem aí, anotem. E daí a gente vai fechar com o Viking, né, com o Marcelo Rosbach, às 21 horas. A palestra dele, ele vai falar sobre coordenação e dentro disso ele vai trazer temas relacionados à realidade aumentada e realidade virtual. Para quem tiver curiosidade nesse aspecto aí de apresentação de projetos e visualização, vai ser uma experiência também bem bacana, tá? Ainda mais porque o Marcelo é super aberto assim a conversar, trocar dicas, então fica aí a dica, 21 horas a palestra do Marcelo. Então amanhã vai ter uma programação bem intensa, mas como vocês já puderam perceber hoje, a gente tem esses intervalos que dá para dar uma respirada, tá? O segundo aviso que a gente tem para dar é que vocês todos, por favor, ajudem a gente a divulgar cada vez mais essa semana, esse evento, a prestigiar os profissionais que estão aqui com a gente palestrando. Então, compartilha, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter uma interação tão próxima e uma troca de conhecimentos tão grande em um curto espaço de tempo. Geralmente, essas pessoas que estão aqui, elas dão aula, essas coisas que elas estão compartilhando aqui, elas estão em aulas de pós-graduação. Então, a menos que você esteja inscrito em uma pós, você dificilmente vai ter acesso a essas pessoas e muito menos a todo esse conhecimento em uma semana. Então, aproveita aí, divulga com a galera, sabe? Compartilha mesmo, porque é bem único que a gente está tentando trazer para vocês. E daí, finalmente, né, a Panasonic deu 25% de desconto para todos os inscritos. Então, se você está aqui por um link externo, que não é o link que você recebeu pelo e-mail, porque você não está inscrito, se inscreva, porque a Panasonic liberou 25% de desconto por 3 meses para todo mundo que está aqui inscrito no evento para fazer compras online, tá bom? Então, vamos aí continuar compartilhando, ajudando cada vez mais as pessoas a participarem desse evento junto de nós, tá? E o acesso ouro aqui, para quem quer mais informações, está aqui embaixo, tá? Passando na barrinha, eu não vou falar muito disso, mas qualquer coisa, você entra no site. Estou de olho aqui no chat, compartilhem fotos e, enfim, tudo no Instagram. A gente também está interagindo por lá. Se tiverem alguma dúvida, vocês também podem mandar por lá, beleza? E é isso, agora a gente vai ter a palestra do Fábio. Primeiro eu queria já agradecer ao Fábio pela disponibilidade.
O Fábio, ele tem uma mega experiência, ele passou por vários escritórios, ele, né, não é, ele não é nenhum iniciante como ninguém que teve aqui ele é um expert mesmo no assunto, e assim, mais uma vez reforçando, o pessoal sempre pergunta, como é que eu faço para ser um BIM manager, porque eu escrito em BIM? Bom, primeira coisa, você não vai conseguir sair de um arquiteto júnior para um arquiteto sênior, então, para você ser BIM manager, você tem que ter toda essa experiência, essa bagagem que o Fábio aí carrega, e por todos os outros que tiveram conosco. Então, o Fábio, ele vai falar sobre essa parte de arquitetura industrial. Eu dei uma tarefa árdua aí para o Fábio, né? Eu joguei o tema e falei assim, Fábio, você dá conta? O Fábio falou, vou pensar aqui o que eu consigo trazer dentro desse tema. E ele preparou um conteúdo incrível para vocês, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Fábio, para ele poder se apresentar, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a tela. Bom, boa noite. Não sabe, meu nome é Fábio. É Fábio Santana. Eu sou formado em arquitetura pela São Judas. Trabalhei em escritórios na maior parte em escritórios de engenharia, mas agora eu estou mais focado na parte direta de arquitetura, agora que eu voltei para a TIE. O que eu vou falar para vocês aqui é como vocês conseguem montar uma modelagem de um galpão, a princípio, sem o uso de plugins. Não estou falando que vocês não devem usar plugins no trabalho de vocês quando montam o seu workflow. Mas é importante vocês terem saber que um plugin feito por terceiros ele pode sumir do mercado e vocês ficarem com um gap de produção. Então eu preparei um videozinho aqui de como montar um galpão de maneira rápida que eu vou passar para vocês se o vídeo colaborar. Aqui. Bom. Vocês também não, para fazer esse vídeo eu peguei um template vazio do Revit mesmo, sem nada, sem nenhum plugin instalado, as famílias básicas do próprio Revit. E todo mundo sempre fala que não tem família para fazer projeto industrial, não tem família de metálicas. Tudo que vocês estão vendo aqui é feito, é tudo famílias do que vem no template nas instalações do Revit. Então, primeiro passo quando eu vou criar um galpão, a gente começa lançando os eixos do projeto, define a malha estrutural dele, no eixo X e o Y, e os níveis dele. Os níveis, nesse caso, eu deixei já pronto, porque para facilitar alguns passos, não precisava botar todos os passos para vocês. No caso, eu estou usando o comando array, porque ele me dá a vantagem de eu conseguir regular, quando o projeto tem níveis estruturais e são iguais no projeto inteiro, com o comando array eu consigo mudar, controlar esses espaçamentos todos. E como as peças estruturais elas caminham conforme os eixos, você consegue fazer com que o seu prédio se ajuste de uma maneira mais organizada. Aí o que eu estou fazendo agora é posicionando o prédio na origem do arquivo. Isso é meio um toque meu para a questão de controles de coordenadas e controle de exportações para outros softwares. Quando você trabalha com softwares que não são o mesmo, saber onde está o ponto zero é essencial para você montar o modelo que vai vir com IFC, que vai vir com EWG, que vai vir agora com o NWC também. Então é bom saber onde começa o seu mundo para você montar o seu projeto. Bom, agora que já estou com os eixos colocados na posição, eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é o princípio, que é trabalhando o Scope Box para que todos fiquem sempre do mesmo tamanho e eu não tenha que ficar ajustando folha por folha no futuro. Aí, uma vez os eixos já lançados, com as dimensões que você vai estabelecer, você vai partir para o lançamento da estrutura dele, que seriam os pilares. Aqui eu já estou lançando eles com a altura que eu quero, que é no nível
da base da cobertura e vou mandar o comando associar em todos os comandos de eixo, todos os encontros de eixo. Ele já lança automaticamente todos os pilares. Não sei se vocês estão conseguindo ver isso. E agora eu estou limpando os eixos, os pilares que não me interessariam no projeto. Nesse caso, eu estou mostrando como ajustar o que eu estava falando, de eu preciso mexer na estrutura, porque o eixo não está, falta um eixo estrutural, falta uma dimensão. E aí o projeto se adapta mais fácil ao projeto. Ele já entra na numeração certa porque está na sequência. Isso não repara esses cliques, o meu mouse está ruim. Mas o próximo passo é partir para os fechamentos do seu galpão. Um passo importante é saber sempre a justificativa que você vai lançar suas paredes. Você saber para onde ela vai crescer no caso de troca de uma parede, de um fechamento. As exteriores, o recomendável no que eu tive até agora, é você sempre partir do core exterior. Nunca do revestimento, porque revestimento muda e você não vai ter controle da onde. Pode ser um revestimento de 3 centímetros, pode ser um revestimento de 5 centímetros. Você usar o revestimento, ele vai mudar a posição da sua parede e você não vai saber para onde ela está crescendo no projeto. No caso de paredes internas, o ideal é sempre usar o centro do core, pelo mesmo motivo. Ela vai crescer da forma que você já sabe. No caso agora eu estou regulando o espaçamento do fechamento metálico desse galpão. Como vocês viram, eu não usei nenhuma curtain ou outros sistemas de parede composta. Minha experiência mostrou que assim é o método mais prático, porque você não tem o limite de painéis que existem dentro das curtains, que em galpões industriais que são muito grandes. Considerando que uma telha vai ter 1 metro e pouco, você vai estourar facilmente, vai ter 2, 3 curtain walls para fazer uma única parede. Isso dificulta o seu trabalho, além de deixar o modelo mais pesado do que precisaria. Aí agora o que eu vou fazer é partir para as estruturas do fechamento lateral desse galpão. Como ele é estrutura metálica, ele vai ter terças nas partes metálicas. Para isso, eu vou usar o Beam System, que é uma ferramenta muito útil para você fazer qualquer sistema de várias vigas, como eu estou mostrando no vídeo. Uma vez que você cria o Beam System, você só precisa dar esse pick new host aqui em cima e encontrar a face que você quer, que aí ele já alinha na posição. E aí é questão somente de você organizar o tamanho da sua boundary para que as vigas estejam na posição que você quer. No Beam System também você pode regular o espaçamento nesses campos daqui. Você pode regular o intervalo das suas vigas e a justificativa dela. Assim você consegue botar todas as suas vigas na posição que elas precisam estar. E rapidamente em todas as vigas as suas terças de fechamento lateral. E aí é uma questão de você ajustar, nesse caso, como é uma viga do próprio Revit, eu precisei dar uma espelhada pela posição que ela entrou. Um próximo passo, nesse aqui que eu estou adotando, é usar a ferramenta de Join para recortar as alvenarias de base com os pilares.
Isso é mais para questão de quantitativo e ajuda em algumas apresentações de projeto que você pode precisar criar. Outra forma de fazer seria cortar parede por parede, mas se você não usa o align em cada pedacinho desse, quando o seu galpão precisar mudar de tamanho, você vai precisar mexer em todas as paredes simultaneamente. Por isso que geralmente eu só faço isso na entrega de um modelo para quantitativo, que eu vou romper as paredes em cada pilar. A mesma coisa que eu faço também com o sistema de vigas, quando eu vou fazer passar para alguém que vai calcular a estrutura, que vai precisar separar cada segmento de viga entre os vãos dos pilares. Aí aqui, novamente, vocês podem ver, eu estou criando a cobertura. Não estou usando nenhuma cobertura que não seja do Revit. É uma família de sistema normal. Pelo mesmo motivo que eu faço nas paredes. Sempre que você usa uma parede, algum elemento que não foi bem planejado para isso, você perde recursos como os que eu vou mostrar agora, que é o fechamento, o align, o attache das paredes, e você também vai perder as ferramentas complementares de roof quando você usa um sistema de slope glaze, por exemplo, na cobertura para fazer as telhas onduladinhas, que é uma coisa que para projetos não é tão essencial para a questão de um nível de detalhe de apresentação. Agora eu estou usando o mesmo sistema de BIM Systems para criar a estrutura da cobertura, que é outra coisa que todo mundo sempre pergunta se, vou fazer treliça, vou fazer estrutura da cobertura, fazer como? O BIM System é uma mão na roda para qualquer coisa tanto de madeira quanto de concreto. Com essa ferramenta você vai conseguir fazer uma laje nervurada, vai conseguir fazer uma laje em grelha. É só questão de conhecer essa ferramenta, explorar ela bem. Que aí, no caso, para pegar a inclinação no telhado, é a mesma coisa. Pega na face interior da cobertura, depois é só alinha o limite de onde você precisa. Poucos cliques eu tenho as terças da cobertura já lançada e é só realinhar de novo e eu tô com quase a estrutura toda feita da cobertura. E esse tipo de sistema você pode usar para qualquer tipo de telhado, você consegue fazer. Ele não tem a boundary dele, como você olhando nas ferramentas aqui, ele tem formas curvas, formas retas. Aqui no caso eu estou só
alinhando o grafismo da cobertura para ele fazer sentido, que esse hatch não é um hatch que não estava na posição correta. Fábio, perguntaram aqui, ó, qual que é a desvantagem de usar o curtain wall para modelar as paredes? Tá, vou pausar o vídeo para explicar isso com mais calma um pouco. Só um momento. Então, sempre que a gente usa o curtain wall, ela vai deixar o seu modelo com um peso maior e nós estamos falando de modelos que vão ser relativamente grandes, com prédios de mais de 20 mil metros facilmente. E para essas áreas, as curtains, elas têm um limite de 200 e poucas elementos delas de painéis. Um painel de um fechamento de telha é 1,20 m, 80 centímetros, dependendo do seu fabricante, você vai estourar esse limite em 200 metros de parede, você vai precisar de duas curtain walls, mais ou menos. E aí são dois elementos para você alinhar, dois elementos para você ter que, quando for mudar o seu projeto, são dois elementos para você controlar mais do que com uma única basic que dá o mesmo resultado. Porque a menos que você vai trabalhar com shop drawing do fechamento, mesmo para quantificação, para custos, não faz a diferença se você está usando uma parede, um basic, você pegar a área dessa parede. Isso aqui foi claro, assim, mais aprofunda um pouco mais nisso. Beleza. Não, pode continuar aí. Era só essa pergunta mesmo. Acho que resolveu, né? Alguém está com mais alguma dúvida com relação a isso? Não, acho que não. Pode continuar, Fábio. É que é bem comum, sempre todo mundo quer usar o curve porque dá para usar um painel curvo. E quando você usa a slope, você não tem essas ferramentas no caso de cobertura, principalmente, você não vai ter as ferramentas de calha, as ferramentas de os facings que dá para você fazer desde a cumieira até o fechamento lateral da telha. É esse que eu estou colocando agora. Que faz você ter um fechamento, um acabamento melhor no seu projeto e você vai ter que especificar isso, senão o cara que vai fazer o shop drawing não vai colocar. É meio que redundante ele saber que tem que colocar esses fechamentos, mas projeto você não especifica, eles não usam isso. Aí agora eu estou pondo a ferramenta de calha, que é do próprio Revit, essa. Esse tem praticamente o galpão pronto. Eu fiz um base. Agora eu vou colocar as terças da cobertura. As vigas de cobertura, desculpa. Que é, mais uma vez, o Beam System. E esse, como ele é, colocando já no tamanho dele, eu colocando já o espaçamento dos eixos, ele já vai cair e botando ele em centro, ele vai cair exatamente onde eu quero que sejam os eixos do projeto. É que você pode mudar a viga no meio do que você escolhe nessa opção. Você pode escolher a viga que estiver carregada no seu arquivo, ele vai mudar de todos ao mesmo tempo, desde que não esteja despinado a viga no sistema. E aí, novamente, associar ele na posição que você precisa. O ideal é sempre usar o elemento de maior face que você tem, né, nesse sentido que você quer, para ser a sua base de trabalho, para você usar para referência do seu modelo. Então, eu pego geralmente a parte de baixo da telha. Aí agora, novamente, eu estou só ajustando os limites de novo. Como eu deixei na justificativa de centro e marquei o mesmo espaço entre os eixos com as vigas, já vai cair exatamente na mesma posição.
Aí eu vou fazer do outro lado agora o mesmo processo. Dessa vez eu já escolhi a viga que eu carreguei para fazer essa função, que eu peguei uma viga, um modelo castelado, simplesmente para ficar diferente da viga Z que eu usei para as terças. Mas qualquer tipo de viga você consegue usar isso. Perfil W, tanto você tem da família, isso o Revit já vem com elas, você consegue botar no seu modelo e ajustar o desenho. Nesse daqui, propositalmente, vocês podem ver que as vigas estão no sentido oposto. De onde deveriam estar na vertical, elas estão na horizontal. O que controla isso é a mesma ferramenta que para lajes estruturais para fazer armação. Você marca a direção dela que você deseja, com esse Beam Direction, e ela muda no sentido que você precisa. Elas já estão na posição em cima dos pilares, só que elas ainda estão coladas na cobertura. O próximo passo que eu vou fazer, eu vou dar um offset no Z da altura das minhas terças. Aí olhando no corte, que vai ser o próximo, você vai ver que a estrutura já fica ela já cai, já tem a estrutura da seu telhado com as camadas que você precisa falar que tem para o seu modelo quantificar corretamente, a terça na posição que você vai colocar no seu projeto e a viga no lugar. E a vantagem de usar até nesse Beam System é que você mudando dessa forma que ele está sendo usado, se você mudar a inclinação da sua cobertura, o seu sistema de viga vai junto. Aqui eu estou mostrando uma coisa que eu sempre tenho nos meus modelos, que é criar pistas em 3D para ajudar na modelagem por temas. Nesse caso, eu estou criando uma vista somente de elementos estruturais. Porque agora o que eu vou fazer é fazer que todos os pilares encontrem nesse modelo a base da viga. Eu vou taxar todos os pilares nas vigas que estão em cima deles. E esse é um comando simples que funciona com qualquer tipo de viga, qualquer tipo de pilar. Aí aqui eu estou usando a ferramenta do Cope para fazer uma limpeza das junções dos encontros, das terças, que é um passo que ajuda para quantificar, ajuda para montagem. Eu poderia estar usando o Advanced Steel para isso, mas aí já seria uma aula um pouco mais rápida e teria um pouco mais de tempo para fazer isso do que a gente teria no momento. Aí o que falta é inserções e abertura nas paredes para você ter um galpão.
No caso, eu peguei uma das minhas famílias de porta, que eu uso para fazer os meus projetos de galpões. Ela já vem com os pilares já, e não é uma coisa que você vai. É questão de se modelar já pensando nisso. Você pode, na sua porta, já colocar o elemento estrutural que vai suportar a porta, no caso, esses pilarezinhos que já vem na minha família. É uma coisa que ajuda vocês a montar. E eu estou alinhando eles no vão, já pensando na estrutura que vai ter para suportar essa face. Eu não quero que ele esteja. Tem 9 metros, eu vou ter barras, eu vou ter umas barras verticais segurando as terças a cada 3 metros, mais ou menos. Eu não quero que a porta caia no meio dessa estrutura. Então eu já divido a posição dela. Isso é mais questão de aí é projeto. Aí as portas já estão no lugar. Eu estou tirando só uma visibilidade dessa família porque tá atrapalhando no momento. É o que falta agora seria a gente abrir, fazer abertura na estrutura metálica. Que aí vem outra vantagem de usar o Beam System para isso também. Para isso vou no Scope Box, eu vou entrar dentro do modelo, do Section Box, desculpa. Eu vou cortar até a parte que me interessa para eu fazer essa modelagem no 3D, que é muito mais prático do que eu fazer numa outra vista. Eu consigo rodar o modelo e achar a melhor posição para encontrar a referência que eu quero para fazer o recorte. Aí, como vocês estão vendo, eu vou criar uma abertura no system. E aí é a questão da Edis. Ele vai ter já cortada essa estrutura, ele vai contar como estrutural. E como eu falei, a system ela pode ser de qualquer forma. A boundary ela só precisa de uma informação reta em algum lugar para você marcar o sentido, senão ele vai pedir que crie um virtual e às vezes, né, ele fica meio fora de controle para você ajustar isso. Que é a mesma coisa que vocês veem quando não tem nenhuma parede, não tem nenhum canto reto numa viga não, numa laje. E aí isso é uma coisa que vocês vão se deparar em algum momento quando vocês mexem com o Beam System. Sempre que você edita a boundary,
as novas vigas voltam à configuração original do sistema. Por isso eu vou lá e só ponho a rotação que eu preciso para elas ficarem na mesma posição e não atrapalharem o fechamento horizontal. Agora só falta... Nesse daqui eu abri a parede com o wall open, mas novamente foi uma escolha pela praticidade da velocidade nesse momento. Não existe, muitas vezes a gente interrompe realmente a parede para ser mais prático. No caso, esse aqui eu optei pelo wall open simplesmente para manter a lógica de ter a parede contínua em toda, de ponta a ponta. Para quando eu precisar deslocar essa parede ou para a direita ou para a esquerda, eu mexo com o comando, único comando, eu mexo em mais elementos da minha fachada. Só que a única vantagem de usar o wall open, nesse caso com múltiplas paredes, é que eu vou precisar atacar um separate para conseguir fechar os rooms dentro do ambiente do seu galpão. Porque o wall open ele não é igual o edit profile, que você edita o profile, mas a parede continua lá mesmo não estando. Ele realmente interrompe a parede, então ela fica se torna uma abertura. E por isso os seus rooms não fecham. E esse princípio de inserção de porta é a mesma coisa para inserção de janelas venezianas. Qualquer abertura na parede é o mesmo raciocínio. Aí, consegui ser claro para vocês como que eu modelaria o galpão? Vocês estão com alguma dúvida? Querem repassar algum passo? Fábio, o pessoal tá tranquilo aqui com relação à dúvida. O Marcelo, ele foi dando uma olhada aqui no chat enquanto você estava modelando, né? Mas o pessoal tá vidrado, assim, porque realmente está todo mundo acompanhando passo a passo aqui. Já até falaram como que é impressionante a facilidade como você está fazendo as coisas aqui no Instagram. O pessoal tá falando assim, ele manja muito ou não manjo nada, porque É, a facilidade que ele vai fazendo é muito grande. Então, eu saber as ferramentas e planejar o modelo antes de começar a modelar. Admito que eu fiquei para fazer esse modelo, para modelar ele no tempo que eu modelei, eu fiquei pensando em que comandos que eu ia usar, pelo menos o tempo que eu usei para modelar esse piloto, para mostrar para vocês como funcionava a modelagem. Nossa, sério? Então tem todo um tempo de planejamento para Sim, fazer. o planejamento em qualquer etapa do projeto é muito importante. O mínimo de planejamento é pelo menos 1/10 do tempo que você planeja executar a tarefa. Senão você está planejando gastar mais horas do que você realmente gastaria. Então, falando em comando aqui, o Thomas perguntou algum motivo para você não usar o Mirror by Axis? Uma questão de escolha Pessoal, de estilo mesmo. pessoal de facilidade. Entendi. Às vezes, quando você usa o mirror,
em algumas entidades, no caso dessas que eu usei aqui, não tem nenhum problema, mas se tivesse uma escada no meio do caminho, uma porta, ele já começa a embaralhar algumas informações no modelo. Por exemplo, se você dá um mirror numa porta, que ela tem que quantificar se ela é direita ou esquerda. Entendi. Mirror nela, a sua direita passa a ser a sua esquerda. Aham. E a escada é aquele que todo mundo já deve conhecer, que ela muda a orientação, começa a dar erro, apresentar erros para vocês. Aí é bom sempre. Para parede não tem nenhum problema, mas por questões de hábito eu já não uso o mirror há um certo tempo já. Daí aqui tem mais um pedido aqui, né? Eles queriam saber se você podia fazer o fechamento lateral um pouquinho mais devagar. E se você podia, e se você usou parede composta. Eu poderia usar composta, que é o que geralmente eu faço quando eu tenho telha transparente, translúcida em cima de telha normal. Aí eu crio a staked wall com esses dois acabamentos na altura que eu preciso já. Isso ajuda bastante no modelo. Ele falou de fazer o fechamento mais devagar. Deixa eu voltar para o Revit aqui. Isso. Assim que eu conseguir fechar esse negócio aqui, dessa apresentação. Ah, colaborou comigo. Eu tenho o mesmo modelo que eu usei para construir para vocês, eu tenho ele aqui feito. Vou colocar no mudo aqui porque o PP tá querendo participar da sua palestra, então vou deixar no mudo aqui o meu. Ah, então, novamente, o fechamento lateral que a gente vai. Eu vou fazer uma parede dele aqui para vocês verem. Você começa com o wall basic mesmo. Eu vou escolher o tipo de wall que eu quero, que eu já tenho aqui no caso um bloco que eu já tenho configurado. Eu digo a altura que ele está, a justificativa que eu quero e até onde ele vai. Como é uma parede de fechamento, não sei se eu mostrei no corte, eu fiz no modelo de galpão de fechamento, que é uma parede, um princípio de parede, e aí eu tenho a telha na lateral dele. Que isso faz para garantir ventilação, troca de ar e facilita e economiza bastante material e tempo de obra. Por isso que usam muito o galpão com fechamento metálico na lateral. E esse é só um dos modelos que usa. Tem galpões que nem tem esse cotoquinho de parede. Aí eu tenho uma parede, o bloco. Eu vou escolher o fechamento em telha que eu quero. Verifico a distância. Faço ele no tamanho que preciso. E aí eu só movo, ponho ele na distância que ele vai ser. Essa distância vai de terça a terça que você vai estar aqui. Que é, tem que vencer um vão, ela vence um vão máximo cada distância de terças. Esse daqui eu. Aí a mesma coisa, eu especifico para ela onde ela começa. Eu já sei que é desse nível que eu já deixo um nível de trabalho feito para isso. Descendo -20 e ela vai até a base da cobertura. Eu já tentei fazer essa parede com stake de wall desde aqui de baixo, mas o resultado não é muito bom. Aí o que falta seria a estrutura dela. Eu vou no Beam System. Eu especifico como eu quero a distância, o espaçamento das vigas, a justificativa dela, que ele tem as opções de beginning, end e a partir da direção que você especificou. Eu vou escolher a viga que eu vou fazer.
Aí ela desenha a viga, eu pego a posição que eu preciso, escolho a face que ela vai ficar, depois eu só ajusto. Aí é a parte chata que é encontrar o raio do tab que vai fazendo pegar na posição certa. E com um teclado ruim. Eita, fiz a seleção errada. E como falei, a vantagem de estar com o Beam System, se essa parede aqui move, como eu falei que o plano de trabalho é a parede, o sistema de vigas vem junto. Aí o macete para esse tipo de coisa é sempre ter um maior plano possível horizontal no seu plano de trabalho maior possível. Foi mais devagar agora para mostrar. Agora vou falar um pouco também para vocês, se tiver tempo ainda, que seria a parte do Design Options, que é outra ferramenta bem interessante que muita gente não usa, não sabe como usar ela. No caso, eu vou fazer uma opção da inclinação desse telhado aqui. Então, o primeiro passo que eu indico sempre, você cria o seu set. Sempre dando um nome no set para que você identifique facilmente do que se trata essa opção. Essa aqui está com 3%, porque é uma telha própria para isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo referente a esse telhado. Vou colocar na opção. Eu só tenho um, aí ele vai. Você vê que, como está na opção, eu já nem seleciono mais o telhado. Agora que eu tenho o telhado já na opção que eu quero, para trabalhar em opções, eu volto na janela e duplico. Eita, que eu apertei. Aí, para trabalhar na opção, eu ponho ela como corrente. Só se abrir aqui direto para mostrar. Se eu tivesse copiado todo o projeto para a opção, até os pilares teriam se ajustado aqui. Então, você pode ver.
Mas todo mundo no trabalho acha que é um bicho de sete cabeças, é um processo muito simples de fazer. E você pode, na vista que você está trabalhando, dentro do Visual Graphics, você tem a opção de Options. Esqueci de tirar o template para me ajudar nisso, né? Você pode determinar em qual o que cada, no caso aqui eu estou usando um corte, mas o que cada vista vai enxergar. Isso vale para plantas, vale para tabelas, qualquer tipo de vista no Revit você configura para que a sua opção seja visível. Conseguiram entender o Design Options? O pessoal conseguiu entender, mas eles pediram aqui para ver se você pode fazer uma opção de design options para o telhado com shed. Com o Shed daria também, só que mudar o desenho do telhado. Ah, então vamos deixar para uma prova. Não, é questão nesse caso aqui do Shed, o que eu teria que fazer é pegar um desses telhados, eu duplicaria ele novamente, entraria na opção dele de detalhe, e aí eu vou ter que mudar a boundary do telhado. Se eu conseguir selecionar ele para editar, cadê aqui? Trabalharia com um telhado menor. Ele vai apagar as coisas. Vou ter que recriar novamente. Aí eu vou ajustando até montar o shed. Aí seria a mesma coisa. É só uma questão do modelo que você tá da modelagem que você quer, mas a opção, eles trabalham independentes, todas as opções são quase modelos independentes dentro do seu próprio modelo. Conseguiram entender? Não, tá todo mundo aqui acompanhando. É que eles ficam quietos, eu não sei se eu estou sendo claro, se eu estou. Em aula presencial, você olha a cara do estudante, você vê se está com cara de dúvida, se está com cara de tá viajando. A internet, como é a primeira vez, eu não. Ah, mentira que é a sua primeira vez na internet. A internet, tanto que eu gaguejei para explicar as coisas. Não acredito. Não, mas fica tranquilo, o pessoal aqui tá super responsivo no chat. E daí, até essas dúvidas assim que o pessoal vai perguntando, é sinal de que o pessoal tá prestando atenção. Eles perguntaram também aqui uma outra coisa. Eles perguntaram se o telhado fosse treliçado, se o workflow ia mudar muito. Não, você tem que encontrar a face, uma dessas faces da trilha. Tem que encontrar uma face plana no sentido que você quer desse treliçado. Para você associar ele no workflow, não seria quase. Eu uso isso até para fazer com o MetaJoyce, que é aquela treliça espacial, para fazer o telhado, que faz a terça, já faz uma viga embaixo. O princípio seria o mesmo. Você tem numa face horizontal e você conseguindo fazer a viga se associar a ela, o Beam System, você monta a cobertura que você quiser. Só para curvas que você
tipo uma paraboloide na cobertura, você teria que partir para outros tipos de modelo. Mais para parte de galpão, que como todo mundo fala é o caixotinho, não vê muita graça nisso, resolve 100% dos casos. Apesar de não ser caixotinho, você tem que colocar uma fábrica para funcionar, muda o foco do seu projeto, mas ainda é uma arquitetura bem pesada. Não, mas a velocidade é incrível. O pessoal está impressionado aqui. Porque o pessoal estava falando, né, que se você fosse fazer tudo que o pessoal está pedindo, a gente ia ficar aqui até amanhã. Só que com a sua rapidez, o pessoal falou assim: nossa, duvido, acho que a gente fica aqui 30 minutos, porque o Fábio faz muito rápido. Não, foi rápido que eu planejei. A parte como eu falei, a parte de planejamento é essencial para você modelar. Agora no Shed, você pensar os passos que eu vou ter que fazer para montar o Shed, vai demorar um pouquinho. Já é quase 10 horas, já vão acabar essa aula hoje. Não, mas aí, ó, eu tenho algumas perguntas para você, são perguntas minhas, tá? Porque segundo o Oscar aqui, ele disse que você é tão sinistro que a gente nem sabe por onde começar a perguntar. Então, eu separei algumas perguntas aqui, mas elas são mais a título pessoal, não é nem tanto técnico referente à sua palestra. O que eu queria saber é assim, que dica que você dá para um arquiteto que está começando agora nessa transição, sabe? Que dica que você dá para essa pessoa? Ela começa com software, ela também começa com processo, uma dica que você dá de planejar modelagem, como é que você faz? Que dica que você dá? Sim. A dica principal é você entender o que você está construindo, saber como que vai ser realmente montado esse prédio que você está projetando. Saber se a laje começa no osso, se a laje vai começar em cima de uma. Se a laje vai ser só osso, se vai ter um acabado em cima que você vai entregar. Se quando for o integrado, as paredes vão estar no osso, vão estar em cima de uma laje, de um piso removível, vão ter um enchimento. Esses detalhes todos construtivos ajudam muito para você fazer o seu modelo. Com base, sabe, conhecendo esses construtivos, você consegue planejar a sua modelagem de forma muito mais eficiente. Você sabe. Oi, Fábio? Fábio? Ixi, acho que cortou. Fábio? Eita. Fábio, você está ouvindo a gente? Os níveis auxiliares que você vai precisar colocar no. Hum, Ouvindo eu estou. Você está me ouvindo? é porque deu umas cortadas assim no seu áudio. Tá, vocês pegar. Bom, repetir tudo, não sei de que ponto que começou a picotar. Pegou na parte do laje osso e daí de repente cortou. Então. Você saber como você vai construir, para você planejar é fundamental. Senão você está só modelando uma coisa que você não sabe, você pode modelar da forma errada e ter que retrabalhar em cima disso. Eu já vi muita gente que começa a botar laje de alvenaria em cima de voando e não vê que tem um nível entre o osso e o acabado, não tem uma diferença. Você sabendo como constrói, você não vai deixar passar esse tipo de coisa. Porque você vai passar um corte lá e você vai verificar isso. E saber se o nível está na posição correta. Então não é só saber o software para você sair modelando alguma coisa. Precisa saber o que está construindo realmente. E nas faculdades, o que tiver de laboratório de construção é bom fazer. Então é E no estágio, fundamental a pessoa ter uma experiência de obra. como que picotou? Agora você que picotou e não te ouvi? Então é fundamental a pessoa saber como constrói, ela saber como funciona uma obra, ela ter essa experiência. Sim, pelo menos visitar uma vez na vida uma obra para ver como é que está construindo o projeto. Visitar a obra, mesmo porque você trabalha no escritório, é fundamental para você conseguir fazer bons projetos, principalmente agora no BIM. Que o BIM você está construindo, só que o que vai ser feito de verdade no mundo virtual.
com toda a Uma, demanda de informação que tem. uma outra pergunta que eu tenho, minha, para você, quando que você fez essa transição, assim, do CAD para softwares BIM, para workflows BIM? Como que foi? Quando que foi? Conta um pouco pra gente. Eu, bom, eu comecei a mexer com AutoCAD isso em 94, há um pouquinho de tempo atrás. Eu já mexia com CAD em 3D na época, fazendo apresentações para trabalhos de faculdade. Então já tinha um pouco da noção do 3D no software, o que ajudou um pouco. Outra coisa que ajudou muito, eu trabalhava com projetos em CAD para em grandes escritórios na hora que eu me formei. O processo de trabalho ele era muito bem detalhado. Eu tinha que ter as bases de arquitetura, os arquivos de folha, trabalhar ligando com várias engenharias ao mesmo tempo, o setor era multidisciplinar na época. Então já era a interpretabilidade funcionando na prática, né, nesse momento. E ainda tinha a parte do 3D que a gente precisava de algumas visualizações do projeto. Aí chegou o Revit 7, mais ou menos. Meio que eu vi que tudo que eu precisava, estava fazendo, dava para se fazer nesse software com um melhor. Desculpa. Dava para fazer tudo nesse software com um resultado melhor no momento. Que eu já tinha os cortes, que é o dilema do BIM, que não fala que faz corte automático, todo mundo fica frustrado com isso. Já tinha algumas peças que iam ser colocadas, e aí quando entrou o Revit com todas as famílias, com o jogo completo do MEP, do estrutural, foi quando deu a virada e, tipo, tinha mais gente para conseguir interagir no modelo. Isso eu já não lembro que ano que foi, mais ou menos. Que foi quando eu quase larguei o AutoCAD e passei mais para o Revit. Se bem que, mesmo hoje, eu ainda uso muito para preparação de bases e para topografias, mesmo com Civil 3D, essas coisas. Ainda uso bastante o AutoCAD no Workflow. A última pergunta que mandaram, tem mais uma pergunta que mandaram aqui. Eles querem saber sobre as melhorias nas conexões estruturais que foram lançadas no Revit 2020. Eles querem saber se teve alguma melhoria para o sistema de viga do BIM System também. No BIM System eu não notei nada diferente de novidade. As versões novas do Revit estão colaborando muito, estão mexendo muito na parte de interoperabilidade mesmo. Essa palavrinha é difícil. Inter... Na conexão entre disciplinas, que eu vou até falar essa palavra, vai demorar um tempo. Então, como você está vendo na tela aqui, no 2020 ele tem muito mais recursos de você fazer a conexão com outros projetos de exportações, carregar famílias, setups. Eles estão melhorando bastante a questão de conversar o Revit com outras ferramentas, não necessariamente as ferramentas da Autodesk. É o caminho que vai seguir os softwares. Agora a parte de modelagem não tem muito mais o que melhorar nos programas de BIM. O que tem Eu, muito para melhorar ainda é esse intercâmbio de informações. isso é verdade, né? Tanto que assim, a gente estava até tendo uma discussão ontem sobre o IFC com o Fábio Sato. Não com o Fábio Sato, não, com o Wagner. E daí o pessoal estava até falando aqui no fundo, falando que IFC isso não funciona. Então, o problema de interoperabilidade realmente é um problema que a gente tem mesmo. É, aqui no chat, eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta, só tem o Marcelo aqui. O Marcelo falou que tá doido para ouvir você falar interoperabilidade. É, Mas inte- fora é, uma hora vai ser essa palavra. Mas fora isso, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. O pessoal acha que tá bem tranquilo.
Teve um que chegou aqui, acho que meio atrasado, que queria ver o workflow inteiro de novo. Daí não vai dar, né? A gente tem que dormir também, né, Fábio? Tem que dar mamar pro nenê. Sim, sim. Então, mas aqui, ó, foi isso mesmo. Você arrasou. O pessoal estava até comentando aqui no Insta, estava comentando aqui no chat. Queria te agradecer pela sua presença, por ter se disponibilizado aí pra gente. O pessoal queria saber a surpresa que eu preparei, que a gente preparou para essa semana. Eu falei que eu ia liberar, que eu ia liberar hoje, só que eu não sei não, acho que eu vou deixar para amanhã, antes da palestra do Décio, eu vou contar qual que é essa surpresa, mas está muito relacionada à participação de vocês. Então a gente está de olho aqui no chat, a gente está de olho nas redes sociais, essa é a dica que eu deixo. Só amanhã eu vou contar o que vai acontecer. Mas essa é a dica que eu já deixei para vocês, tá bom? Agora, recados para amanhã, às 15 horas. Oi? Ah, deixa eu pôr minha câmera. Verdade, eu desliguei minha câmera. Aí, voltei. Não, o pessoal tá chorando muito aqui no chat. Será que eu conto já, Renato? O que você acha? O Renato é o mediador aqui, eu sou a marqueteira. O que eu falo, Renato? Você acha que eu conto a surpresa? Deixa eu ver. Pô, o Marcelo se comportou bem direitinho, talvez ele mereça. Você acha que o pessoal merece? Eles estão bem, Renato... bem interativos no chat, eu acho que é uma coisa boa, Então tá bom, então eu vou contar. É o seguinte, amanhã vai começar a valer, na verdade a gente já tá valendo desde segunda isso, só que a gente não contou para vocês. A gente tá preparando essa surpresa já, e é o seguinte, quem mais interagir com a gente no Instagram e aqui no chat vai ganhar um prêmio no domingo, tá? A gente vai dar um prêmio para essa pessoa que participar bastante com a gente aqui no Insta. Quem participar bastante com a gente aqui no chat vai ganhar um prêmio no domingo. A gente vai contar qual que é o prêmio no domingo, mas eu já liberei, já falei já que vai ter um prêmio. Já falei que depende da participação de vocês. Então, esse pessoal que perde palestra aí está sendo observado, tá bom? Então, entrem, participem, compartilhem, que tudo isso está contando pontinhos. Mari. Ok? Oi? Tem um pessoal que chega sempre atrasado e fala que o que importa é 75%. Esse pessoal vale também ou não? Esse pessoal, não, acho que a gente vai ter que avaliar esse pessoal que chega atrasado. Eu também acho. Esse pessoal que chega atrasado, eu vou revisar aí certinho esses nomes aí do pessoal que chega atrasado. Agora é o seguinte, me perguntaram aqui sobre a programação de amanhã. A programação começa às 15 horas, tá? Com uma palestra sobre o OpenBIM. A gente vai seguir aqui depois com a Caroline Cabral falando sobre normatização, o Décio e o Viking. E também amanhã tem mais uma surpresa que eu vou contar para vocês, tá? João Kleber mesmo, não tô nem aí, vai ser depois do comercial, vai ser a hora que eu quiser. Vou segurar vocês até o último segundo, porque eu quero que vocês aprendam o máximo, tirem o máximo dessa palestra, ok? A última coisa que eu queria falar para vocês, respondendo essa pergunta aqui do Thomas, vai ter uma palestra sim, a palestra com quem tem background em design sustentável vai ser no sábado, tá? Vai ser com o Felipe Boni, da Ugreen. Ele é especialista nessa parte de consultoria relacionada à sustentabilidade. E ele também é um mega expert em BIM. Inclusive, ele está agora numa conferência lá da Graphisoft nos Estados Unidos. Então, tem bastante coisa, tá? Ele vai estar no sábado com a gente, às 5 da tarde. No sábado, a gente termina mais cedo para vocês poderem aproveitar o final de semana, beleza? Então, é isso, gente.
Aproveitem aí esse restinho de noite. Amanhã a gente volta cedo, amanhã a gente volta às 3 da tarde. Não percam, compartilhem aí nas redes sociais. Muito, muito obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente. Fábio, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi uma honra ter a sua presença aí. Essa sua primeira vez na internet foi incrível, tá de parabéns. Espero que você nunca esqueça que foi com a gente. E é isso aí. Muito obrigada, gente.